Olá, irmãos. Meu nome é Geórgia. Vim compartilhar com os irmãos aqui o testemunho da minha vida, o que Deus fez aqui no canal do Semeando Vida, para testificar o que Deus fez na minha vida. E assim, é um testemunho muito longo, é um testemunho complexo, mas eu vou tentar resumir da melhor forma possível, para que os irmãos entendam. Eu venho de um lar muito conturbado, né? Meus pais tinham um casamento muito conturbado, brigavam muito, se agrediam fisicamente, oralmente, e eu e meus irmãos crescemos nesse lar, nascemos nesse lar de muita contenda. E um lar muito confuso, porque os meus pais proferiam várias fés, né, erradas, só não a fé de fato que era para ser, que é em Deus Jesus Cristo. Meus pais eram de candomblé, de umbanda, e ao mesmo tempo frequentavam a igreja católica nas missas de domingo. E eu fui a primeira filha, né, a filha mais velha. Então eu peguei, digamos assim, as piores experiências que eu podia pegar na minha vida. Então a minha mãe frequentando aquela seita de candomblé, quando eu completei 9 anos de idade, minha mãe me consagrou aos orixás. E aí nesse consagrar tem um ritual. Nesse ritual nós ficamos trancados durante 3 meses num quartinho cubículo. Ficou eu, mais uma moça e mais um rapaz, sendo que eu era uma criança de 9 anos, sem entendimento nenhum, que só queria brincar, estudar, se divertir, fazer o que toda criança normal faz na sua idade. E isso foi cortado de mim nessa época. Então eu fiquei 3 meses trancada em um quartinho, em um terreiro de macumba, um cubículo quente no meio do nada, do mato, sem luz, só com velas de 7 dias acesas, dormindo numa esteira no chão. E todo dia praticando os rituais que eram mandados por eles. E eram rituais bem pesados. Eu me lembro que tinha noites que eu chorava muito, de muito medo, como muita criança, né? Mas uma criança que tem medo, uma criança que eu ainda estava na fase do bicho-papão, né? Como toda criança tem. E aquilo ali para mim tudo era um bicho-papão, né? Rituais macabros. Acordava a gente 3 horas da manhã para fazer rituais no meio do sereno, do terreiro, tomar banho de água podre com ervas, banhos que ficavam armazenados por 7 dias apodrecendo, e quando eles jogavam, deixavam a gente pelados, literalmente, no sereno, e jogavam essa água podre que a gente sentia os bichos tapuru andando na gente, no nosso corpo, e eu chorava muito. Eu me lembro que eu chorava muito. E inclusive não é fácil para mim dar esse testemunho. Eu por muito tempo relutei muito, porque são coisas que eu não gosto de lembrar. São coisas que marcaram muito a minha infância. São coisas que ainda que Jesus tenha tirado tudo isso de mim, são coisas que não me agrada lembrar. Mas eu estou fazendo isso aqui para a honra e glória do Senhor. Eu estou fazendo isso aqui para que alcance pessoas que pode ser que tenha passado ou está passando
ou esteja em um cativeiro como eu fiquei por muito tempo, que vocês vão entender, um cativeiro da alma. Então, voltando ao que eu estava falando dos rituais, eram muito pesados. E eu, como criança, eu não entendia nada. E toda madrugada tinha um ritual muito feio. E tinha noites que a gente tomava sangue de animal. E aí eles matavam os animais na nossa frente. E eu tinha tanto medo daquilo ali, eu queria fechar os olhos, eles seguravam minhas mãos, porque eu tinha que ver aquilo ali, porque eles diziam que era um sacrifício para o meu orixá. Que eles diziam que o meu orixá era a Oxum, a deusa da beleza, do amor e do ouro. Que para eles cada orixá tem um dom, né? Então, eles seguravam minhas mãos, meus braços, para que eu visse aquilo ali. Eu tinha que ver. E aí eles, umas canecas de alumínio, eles colocavam sangue nessa caneca, tiravam o sangue fresco do animal na hora e colocavam mel para a gente conseguir tomar, porque era muito amargo, era como fel. E fazia a gente tomar aquela caneca. E muitas vezes eu gritava, chorando, chamando minha mãe. Porque eu só queria sair dali. Eu não entendia por que estavam fazendo aquilo comigo. E aí, toda madrugada tinha um ritual. Até isso foram durante 3 meses. Dormindo no chão, comendo com a mão. Nós vivíamos igual a bicho. Comíamos com a mão. Só tínhamos direito a um banho por dia decente. E ainda era um banho com um sabonete preto, muito fedorento. A moça que estava lá, adulta, né, comigo, não podia usar nada de mulher, se depilar. Nos dias da regra dela, ela tinha que usar um pano, né? E era tudo muito sujo, era tudo muito fedorento, era tudo muito horrível. Sabe, irmãos, eu não estou aqui exagerando em nada, pelo contrário, eu estou pincelando, porque se eu for falar detalhes, é muito mais horrível do que eu estou falando. Então, durante 3 meses, nós ficamos lá e aí chegou o grande dia que eles chamam de o dia da festa, né? O dia da consagração da feitura, que eles chamam de raspagem, de feitura. E aí nós passamos uma madrugada inteira raspando a cabeça com navalha, cortando todo o nosso corpo, né, com cortes. Minha língua foi cortada, minha cabeça, palma das minhas mãos, meus pés, tudo com navalha bem amolada. Chega o sangue escorria. Então, quando chegou o 3º mês, né, que é o chamado o dia da feitura, que é o dia que tem a festa, é o dia que é apresentado, né, aqueles orixás que passaram 3 meses ali fazendo sacrifício em adoração a esse orixá. E nesse dia nós passamos a madrugada se preparando para essa festa que seria no outro dia à noite, raspando a cabeça, fazendo cortes em todo o corpo, na língua, na cabeça, na palma da mão, dos pés, também tomando sangue de animal e comendo umas comidas lá muito esquisitas, com muito dendê, com muita coisa e que eu nunca comi na vida. E durante esses 3 meses, além de a gente usar vários cordões, que eles chamam de fio de conta, a gente usa um chocalho no pé, no tornozelo,
que é pra gente não fugir. E toda vez que a gente se mexe, alguma coisa, esse chocalho balança, eles sabem para onde a gente tá ali, naquele quadrado trancado, né? E a gente usa umas palhas que eles chamam de contregum. Egum para eles é espírito do mal. E essas palhas que a gente usava ao redor do nosso braço aqui, eles diziam que era para afastar os egum, por isso que chamava de contregum. E bem aqui onde vocês estão vendo essa cruz, era onde eu tinha uma cicatrizinha bem fininha, que não dá para ver mais, que a palha entrou na minha carne, apodreceu. Porque a gente tomava banho na madrugada com essas águas podres. E essa palha, essa trança de palha que a gente usava nos braços, não podia tirar de jeito nenhum. E a palha, quando a gente tomava banho, que ela secava, ela apertava. Ela apertava, ela apertava, ela apertava. E aí no terceiro mês que foram me arrumar para essa festa, né? Cheio de pompas e circunstâncias, uma festa muito rica, que eles tiraram para eu tomar um banho decente, a palha estava dentro da minha carne e cheio de tapuru, cheio de bicho, estava podre. E fedia muito. Nesse dia lá, tinha uma pessoa que frequentava lá que era médico, e chamaram o médico fez um curativo, botou uma medicação, fez os primeiros socorros e pronto, e me arrumaram. E aí, minha mãe... Nessa época, minha mãe era uma pessoa muito rica, uma empresária muito rica, tinha muito dinheiro. E cada pessoa dessa que estava saindo da feitura de santo tinha que carregar um quelé, que era um cordão de proteção. E a minha mãe mandou fazer um de ouro. Era metade do meu dedo assim, um cordão de ouro, que vale uma fortuna. As louças do meu orixá eram todas folheadas a ouro. As minhas roupas eram todas bordadas com os tecidos caríssimos. Ou seja, minha mãe gastou uma fortuna para isso, pagava uma fortuna para aquele pai de santo e aquela mãe de santo, enquanto ela podia estar usando esse dinheiro para investir nos meus estudos, no meu futuro, ou só estar perto deles em casa com a minha família, era tudo o que eu queria. E aí aconteceu essa festa, era um dia lá que eles diziam que a gente tinha que, o santo tinha que tomar conta do nosso corpo, só que tudo que eu fazia para eles lá era fingimento. Nada tomava... Assim, tão incrível que eu não tinha entendimento do que era Deus e Jesus na minha vida, mas hoje eu tenho entendimento que Ele já cuidava de mim. Eu via realmente aquelas pessoas se transformando com aqueles espíritos demoníacos, mas nada vinha em mim. Eu não conseguia. Nada tomava posse do meu corpo. Eu ficava de olho fechado, só fingindo que eu estava ali parada com alguma coisa, para que eu não fosse punida. Mas eu tenho a plena consciência que nada possui o meu corpo. Hoje eu vejo que foi cuidado de Deus. Hoje eu vejo que eu não tive uma infecção, que eu não perdi meu braço, que eu não peguei uma doença com aquela navalha sendo cortadas, várias pessoas com a mesma navalha. Hoje eu vejo o cuidado de Deus. E aí aconteceu essa festa e tudo. Ao final da festa, minha mãe recolhe tudo meu e eu volto para casa. Volto para casa só com um vestidinho branquinho, descalça. Mais 3 meses, durante 3 meses, mais 3 meses em casa, a gente tem que continuar andando descalça, com chocalho, com tudo que eu usava lá no quartinho, mas na minha casa. Comendo com as mesmas comidas, não podia comer carne, só podia comer arroz branco e ovo cozido. Durante 3 meses, 6 meses na verdade, né?
Eu comia arroz branco com ovo cozido e chá. Chá de capim santo, chá de erva doce, porque hoje eu não aguento sentir nenhum cheiro de chá. Então, voltei para minha casa, passei mais 3 meses dormindo no chão, com aquela roupinha, com aquele chocalho, com aquelas coisas todas, tomando banho com ervas, só não era mais água podre, mas era com ervas, sem botar a cara na rua. Perdi 1 ano e meio de ano letivo. No meio do ano, minha mãe quis me voltar de novo para a escola. E olha a heresia. A minha mãe me colocou no colégio de freira. E aí, eu vesti o fardamento. Mas eu tinha minha cabecinha raspada, eu usava turbante, continuava usando aquelas palhas, usava o chocalho e todos aqueles cordões. E aí eu era visto pelas outras crianças como um bicho. E aí hoje, que a gente chama de bullying, né? Naquela época não existia essa palavra, eu era massacrada pelas crianças. Eu era ridicularizada, eu era apedrejada, acredite, jogaram até pedra em mim. Jogaram pedra em mim. E eu não passei muito tempo, foram 2 meses, a freira, a madre superiora chamou a minha mãe, perguntou por que eu me vestia daquele jeito, por que eu era calada, por que eu era isolada. Minha mãe falou, né, aceita que nós éramos, e a madre superiora me expulsou da escola, disse que não ia mais aceitar isso. Aí perdi 2 anos completos de ano letivo escolar. E aí foi quando nós viemos embora de Recife para cá, para Fortaleza. E aí chegando aqui em Fortaleza, meu pai conheceu uma mulher e a crise no casamento deles piorou mais ainda. Continuavam ainda muito rico. Nós morávamos na beira-mar aqui de Fortaleza. Mas era uma vida infernal, sabe? Eu e meus irmãos, a gente era oprimido. E eu, por ser a mais velha, sempre que meus pais brigavam, se agrediam, jogavam coisas um no outro, eu juntava meus irmãos e trancava todos no meu quarto para que eles não vissem aquilo ali. E muitas vezes eu ficava contando historinha bem alta para eles não escutarem nada, ligava a televisão bem alta para eles não escutarem nada. E eu ainda tive também que segurar essa carga, por ser a irmã mais velha. E aí meu pai conheceu uma mulher e aí nos colocou para fora de casa. Botou essa mulher dentro da nossa casa e perguntou aos filhos com quem os filhos queriam ficar, se era com a minha mãe ou com ele. E eu disse que ia ficar com a minha mãe, porque eu, por ser a mais velha e por ter mais um pouco de entendimento, eu estava vendo que o que meu pai estava fazendo não era o certo. E os meus irmãos, por ser pequenos, eles achavam que o que eles queriam era estar no cantinho deles, no quartinho deles, nas coisinhas deles. E não quiseram ir com a minha mãe. E meu pai botou a mim e minha mãe para fora de casa com a roupa do corpo. E aí quem foi que nos abrigou? E tomou tudo da minha mãe, tomou empresas, tomou tudo da minha mãe. E mais um ano letivo que eu perdi de escola. E quem nos abrigou foi a tal de mãe de santo. E aí eu fiquei com pânico, porque eu achava que eu ia passar por tudo aquilo novamente. E aí eu vivia numa casa que transitava pessoas o dia todo, só falando de candomblé, de macumba. Toda segunda-feira tinha um ritual lá para os Exus, que são os espíritos demoníacos, né? Porque para eles têm os espíritos santos e os demoníacos. Para eles têm isso. E pessoas chegando lá, pagando a mãe de santo para matar marido, chegando pessoas lá, pagando mãe de santo para matar amante de marido. E era só coisa horrível, os pedidos eram só coisas horríveis. E eu vivia aquilo ali. E aí a minha mãe teve que trabalhar, né,
porque perdeu tudo e minha mãe tinha que pelo menos ajudar na despesa daquela casa ali. E a minha mãe arrumou um emprego numa empresa de purificador de água. E minha mãe passava o dia todo na rua vendendo os purificadores de água. E aí teve uma noite que a minha mãe disse: filho, você vai dormir sozinha aqui. Nós tínhamos um quartinho lá, nos fundos, porque hoje eu vou trabalhar lá no Farol. Eu vou vender purificador de água lá para aquelas mulheres da vida ali, porque elas não têm água purificada, e eu sei que lá eu vou tirar boas vendas. E aí eu passei uma noite toda só, e foi nessa noite que um sobrinho de quase 30 anos, da dona da casa, da tal de Mãe de Santo, que estava passando uma época na casa dela, porque ele estava estudando em Fortaleza, quis abusar de mim. E aí, quando ele entrou no quarto, eu senti uma pessoa deitando do meu lado. E ele disse: você fica calada. E aí, eu não sei como eu tirei força, eu gritei nesse dia. E aí, quando eu gritei, todo mundo acordou. E aí, ele saiu correndo. E ele disse: olha, você não fala em nada. E aí, quando a Franci, né, a mãe de santo, chegou no quarto, que foi que houve, Jorge? Eu disse: não, eu me assustei. Eu menti. Por que eu menti naquele momento? Porque eu tinha medo de ela não acreditar em mim e botar eu e minha mãe para fora de lá, e a gente não tinha para onde ir. Mas, mais uma vez, Deus me deu outro livramento, né? Satanás não conseguiu fazer o que queria. E aí sim, eu falei para minha mãe também se calou, com medo de não ter para onde ir, mas que ficamos espertos, né? E aí passamos a fechar a porta do quarto. E para resumir, minha mãe conheceu uma outra pessoa, que eu não vou dizer o nome dele, porque ele é um advogado muito conceituado aqui, e eu não quero expor ele, até porque eu não pedi permissão a ele. Mas minha mãe conheceu essa pessoa, que eu creio que ele foi um anjo que o Senhor colocou na minha vida. Uma pessoa que foi meu pai de fato, foi muito mais meu pai do que o meu próprio pai. Cuidou de mim, resgatou meus irmãos. Lembra aqueles meus irmãos que quiseram ficar com a minha mãe? Pois é. Meu pai, com poucos meses, jogou ele na casa de uma irmã dele, muito pobre, para poder curtir a vida dele com a amante dele. E minha mãe, quando ficou sabendo, foi resgatar meus irmãos. E aí, o meu pai, né, que eu não chamo de padrasto, ele sim foi meu pai, foi pai dos meus irmãos, resgatou meus irmãos, nos deu vida digna, nos deu casa, nos deu criação, nos deu estudo, nos deu disciplina e nos mostrou o que é ser pessoas honradas e direitas. E se hoje eu e meus irmãos, pessoas honestas, de caráter, trabalhadoras, nós agradecemos muito a Ele, porque Ele nos ensinou a ser isso. Então eu creio que Ele foi um anjo que o Senhor colocou na nossa vida. Mais uma vez o Senhor cuidando da minha vida e dos meus irmãos. E aí minha mãe prosperou novamente, minha mãe montou outra empresa e mais outra empresa, e minha mãe ficou mais próspera do que era quando era com meu pai. Só que dessa vez de forma bem disciplinada, porque o meu padrasto, ele era muito correto na parte de finanças e muito organizado. E aí a minha mãe ficou casada com o meu padrasto até a minha idade de 22 anos. E tivemos uma vida decente, até que o casamento deles acabou. Porque a minha mãe, da noite pro dia, não quis mais ele.
E não foi nem ele, a minha mãe que não quis. E sofremos muito com essa separação. Minha mãe já tinha 2 filhos, eu já tinha 2 irmãos desse segundo casamento. E sofremos muito com essa separação. Mas foi o que ela escolheu para a vida dela. Mas antes disso, quando eu tinha 18 anos, eu engravidei do meu namorado. E eu não queria casar, porque a minha concepção de casamento era péssima. A experiência que eu tinha de casamento e o que eu vi era que casamento era a coisa mais horrível do mundo. Então eu não queria casar. E aí eu fui obrigada a casar, né? Nós fomos obrigados a casar. Nos casaram. E aí ele foi morar, continuei morando com minha mãe e ele foi morar conosco. E quando eu tinha 6 meses, estava com 6 meses de gestação, e meu casamento começou ruim. Brigávamos todo dia. Meu marido, ele era farrista, adúltero, ele batia em mim. E quando eu estava com 6 meses de gestação, ele me deu um murro que eu caí sentada e batia minhas costas na quina da porta. E ele saiu. E quando foi, e estava todo mundo viajando. Minha mãe viajava muito a trabalho e tudo. E quando foi de madrugada, só estavam os empregados, meus irmãos e uma tia minha de João Pessoa que estava passando uns dias aqui. E eu comecei a sangrar, a ter hemorragia. Muito forte a minha hemorragia. Eu chamei a minha tia pegou o telefone do meu obstetra, ligou, eles vão imediatamente para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu estava tendo um parto prematuro, aos 6 meses de gestação, e com uma hemorragia muito grande. E aí eu cheguei ao ponto de ter um choque anafilático, de tanto sangue que eu perdi, eu não sentia mais meu corpo, eu não escutava mais as pessoas. E a única voz que eu escutei, assim, bem longe, foi o médico dizendo, disse, olha, a mãe já está falecendo, agora vamos tentar salvar a criança. Eu escutei isso. E depois que eu escutei essa voz, eu apaguei. E quando eu acordei, eu já estava na UTI. Minha filha nasceu, eu sobrevivi, tomei muitas bolsas de sangue. Minha filha foi para uma outra UTI, em outro hospital, foi transferida. Minha filha nasceu sem o pulmão completo, o coração incompleto, não tinha unha, não tinha cílios, não tinha sobrancelha. A minha filha quase não tinha nem pele. Eram 6 meses. E eu passei alguns dias naquele hospital, tomando muitas bolsas de sangue, fui para casa, eu tive uma anemia profunda, meu leite secando, eu tive febre, eu tive um puerpério horrível. Eu achava que eu ia morrer e eu pedi a Deus força para eu levar nem que fosse uma gotinha de leite para minha filha. E quando eu me restabeleci um pouquinho, eu fui na UTI ver a minha filha, cadeira de roda, e nesse dia eu consegui tirar umas gotinhas de leite. E aí naquele dia, quando eu vi a minha filha, foi muito impactante. Muito impactante. A minha filha tinha um buraco aqui no meio, só tinha pele, ela respirava, a pele entrava e saía. Minha filha estava com seus órgãos em formações. Eu vi as veias da minha filha, era uma pele bem fininha. E ela estava com um tampão no olho. E eu perguntei ao médico por que ela estava com um tampão no olho. Ele disse, primeiro, por conta da radiação, né, da incubadora, da luz. E segundo, porque ele achava que ela tinha nascido sem visão. E aí, a partir daquele dia, ninguém nunca me apresentou a Jesus.
Cara, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, dando esse testemunho para vocês verem quem é Jesus. Ninguém nunca até então tinha me apresentado Jesus. Mas mesmo assim, eu tinha muita fé em Deus. E eu me peguei com essa fé. E todo dia que eu ia visitar minha filha, o pingo de leite que eu tirava, eu levava para ela todo dia eu ia visitar minha filha. E todo dia que eu ia visitar minha filha, algum profissional que estava de plantão cuidando dela, quando eu chegava, eu perguntava como ela está. Eles só me diziam coisa ruim. Ah, hoje ela teve uma parada cardíaca. Ah, hoje ela isso. Ah, hoje o rim dela não funcionou. Ela teve que fazer hemodiálise. Eu só tinha notícia ruim. Até um dia do pediatra dizer, e minha mãe tinha dinheiro, minha mãe pagava os melhores. Até um dia do pediatra dizer, Geórgia, não crie expectativa no seu coração. Sua filha só vai sobreviver por milagre. Você acredita em milagre? E naquele momento eu disse, doutor, eu acredito. Pois então se pegue com o seu milagre, porque a medicina já fez o que tinha para ser feito. E ali eu me peguei na minha fé. Só que a minha fé era uma fé em Deus. E eu buscava Deus em todo canto. Porque eu queria achar Deus. E aí eu comecei a buscar Deus indo para a missa. Eu comecei e não achei Deus. Comecei a procurar Deus indo para espiritismo e não consegui preencher o vazio no meu coração. Procurei Deus na seita Seichunoe e o meu coração ainda continuava vazio. E aí eu continuei com a minha fé. E aí a minha filha, depois de 2 meses e meio, minha filha recebeu alta para ir para casa. A minha fé salvou a minha filha que estava desenganada pela medicina. E aí nós fizemos um mini UTI no quarto, só quem podia ficar com ela era eu. E mais uma vez um susto. Com 1 semana que eu estava com a minha filha, que eu dava um leitinho de colherzinha, ela engasgou que ia morrendo. E aí vocês lembram lá daquela mulher que meu pai deixou minha mãe para ficar com ela? Então, foi ela que salvou minha filha. Foi o primeiro perdão que Deus me ensinou. Glória a Deus. Foi o primeiro perdão que Deus me ensinou a liberar. E naquele dia eu liberei o perdão para ela. E ela salvou a minha filha, porque eu fiquei sem atitude naquele momento, com o engasgo da minha filha. E eu segui minha vida e, como eu disse, buscando a Deus, buscando preencher um vazio. Meu casamento indo de mal a pior, meu marido adúltero, meu marido passava de 3 dias sem aparecer e eu sofria muito. E quando ele aparecia, ele era muito grosso, eu tinha muito medo. E eu comecei a voltar para aquelas coisas de candomblé, porque as pessoas ficavam dizendo para mim assim, olha, tu tá passando por isso porque tu abandonou o candomblé e tu tá sendo castigado por isso. E aí eu comecei a procurar isso aí tudo de novo. Aí eu comecei a voltar nesses cantos e jogavam búzios, carta para mim. Nesses búzios e nessas cartas diziam que eu ia ficar viúva. E essa cartomante que disse que eu ia ficar viúva, gente, preste atenção no cuidado de Deus. Nessa cartomante que disse que eu ia ficar viúva, 1 semana depois, ela caiu no banheiro, bateu a cabeça no sanitário e morreu. Aquela mãe de santo, que nós ficamos na casa dela, que ela nos abrigou e tudo, ela foi assassinada com um tiro na cabeça, no meio do terreiro do candomblé, atuada lá, como ela chama, né? Saiu até no noticiário daqui de Fortaleza e foi manchete nos jornais daqui. E o pai de santo faleceu de AIDS. E eu fui vendo tudo aquilo ali
E eu disse, Senhor, isso é tudo muito macabro. Eu não quero isso mais para minha vida. E aí me separei. Com 1 ano de casamento eu me separei, porque eu não aguentava mais um relacionamento abusivo. Muito abusivo. E decidi viver minha vida. Fui viver como uma jovem, né? Sair, beber, namorar. E nessas saídas e nessas bebidas, me apresentaram as drogas. E aí eu comecei a usar droga. E de uma droga fraca, eu queria conhecer uma cada vez mais forte. Até que eu conheci a cocaína. E eu me viciei em cocaína. Fumei crack já, mas eu me viciei mesmo foi em cocaína. E aí eu cheirava cocaína todos os dias. Todos os dias à noite eu saía com os amigos para cheirar cocaína. E deixava minha filha com a minha mãe. A minha filha tinha quase 2 aninhos, mais ou menos. E aí um belo dia, numa sexta-feira que eu saí, eu passei a sexta-feira, sábado e o domingo cheirando cocaína. E eu voltei para casa na segunda-feira de manhã. Minha mãe já tinha ido na polícia, já tinha em todos os lugares atrás de mim. E eu cheguei uma segunda-feira pela manhã, bem cedo, quando estavam todos dormindo. Entrei no meu quarto, minha filha estava no berço do lado dormindo, deitei. E quando eu deitei, eu comecei a passar mal. Muito mal. E eu comecei a sentir falta de ar. E eu comecei a sentir um calafrio. E eu estava tendo uma overdose. E eu olhei para o lado, eu vi a minha filha no berço. E nesse momento eu disse, meu Deus, se eu sobreviver, Deus, eu nunca mais vou usar droga e eu vou entregar a minha vida a Ti. E nesse momento que eu falei isso, deu um clarão no quarto. Uma luz tão forte que eu não conseguia olhar. Eu não conseguia olhar. Eu não conseguia olhar. E aí foi tudo muito rápido. Um clarão muito forte que eu não conseguia olhar. E eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, parece que me deram um remédio assim na veia para dormir. Eu apaguei. Eu acordei à tarde com a minha mãe me chamando e brigando comigo. E meus irmãos, eu não estava sentindo nada. Eu não estava assim, nem ressaca, sabe? Nada. Eu estava assim, ótima. O que eu senti naquele momento foi muito remorso, muito arrependimento de ter deixado minha filha 3 dias abandonada ali com a minha mãe para estar me drogando. Mas mais uma vez, vocês lembram que desde o começo eu estou dizendo, mais uma vez o Senhor já estava cuidando de mim. E aí eu decidi viver para cuidar da minha filha e ter uma vida decente. E assim eu passei a cuidar da minha filha, trabalhar, me afastei das amizades que me influenciavam, consegui sem tratamento e sem remédio, consegui me libertar das drogas. Foi Deus, não fui eu, foi Deus. E um belo dia eu conheci meu marido atual, no aniversário de 15 anos da minha irmã mais nova. E eu estava lá, e uma pessoa me apresentou, e nos conhecemos, e ficamos nos conhecendo, e uma pessoa muito decente, e aí ele me pediu em namoro, e começamos a namorar, parecia que era meu primeiro namorado, era tudo muito conforme manda o figurino, e ele muito respeitador. E um belo dia, com 3 meses de namoro,
Ele perguntou se eu queria casar com ele. Eu disse a ele que não, porque a concepção que eu tinha de casamento era a pior possível e que eu tinha medo que alguém fizesse algo de mal com a minha filha. De que eu não queria mais homem nenhum na minha vida. Para casar, não. E aí ele foi me conquistando a minha filha. Minha filha gostava muito dele, até que um dia minha filha olhou para mim e disse: mãe, deixa ele ser meu papai? E aí nós decidimos casar. Na verdade a gente não conseguiu casar no papel, mas a gente foi morar junto porque o meu primeiro marido, ele não me dava o divórcio. Ele não me dava o divórcio. Foi embora para os Estados Unidos e não me deu o divórcio. E aí eu tive que fazer um divórcio litigioso que saiu 6 anos depois que eu já estava com o Júnior. Mas saiu de forma como Deus queria. Já estávamos, com 1 ano que nós estávamos morando juntos, nós aceitamos a Jesus junto, foi apresentado, o meu cunhado apresentou Jesus pra gente, aceitamos Jesus juntos. E dali começamos a percorrer uma vida cristã, começamos a consertar nossa vida, a entender qual era o caminho que o Senhor queria para a nossa vida. O Senhor nos lava de uma forma que literalmente todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Não dói mais, sabe? No começo do testemunho eu me emocionei porque veio na minha memória as coisas que eu passei macabra, mas não é algo que me machuca. É algo que me ressente só, mas não é algo que me escraviza. E antes de eu aceitar Jesus, eu passei muito tempo escravizada, achando que eu era de Satanás, porque eu fui consagrada para Satanás e as pessoas diziam para mim que uma vez consagrada, eu ia ser sempre de Satanás. E eu achava que nada dava certo na minha vida financeira porque eu estava consagrada a Satanás. Até o dia que eu aceitei Jesus, esse jugo pesado saiu de mim, foi libertador, foi uma experiência que não tem como explicar, só quem vive é quem sabe. E o Júnior também aceitou Jesus, também sarou muitas feridas da juventude, de um relacionamento que ele também teve, que ele também tinha uma filha, só que era um relacionamento que quem era adulta era ela. Nossas histórias eram muito parecidas. Incrível como o Senhor marca encontros, né? E aí nós começamos a caminhar junto, desbravamos esse mundo cristão juntos. Para a honra e glória do Senhor, hoje nós temos 24 anos de cristão, temos uma filha do nosso casamento, a Gabi, vamos fazer 27 anos de casado, somos líderes de casais, amamos o ministério que o Senhor colocou na nossa mão para cuidar de família, de casais, porque o Senhor quer que a gente cuide aquilo que a gente vivenciou e aquilo que a gente tem experiência. Então a gente ama cuidar de família, a gente ama cuidar de casais. A gente dá glória a Deus por isso. Aquela vida financeira derrotada que a gente tinha não tem mais. Temos uma vida próspera. O Senhor faz milagres tremendos na nossa vida. Somos empresários, temos imobiliária. Meu marido tinha o sonho de ser engenheiro, porque nós paramos de estudar para criar as meninas e voltamos a estudar à tarde. E esse ano, agora de 2023, final desse ano, ele se forma em engenharia civil. Muitos duvidaram de que ele não iria conseguir, principalmente a família dele. Olha, mais um testemunho. E eu sou muito grata a Deus. Se eu fosse contar tudo que Deus tem feito na nossa vida, temos 2 filhas abençoadas, temos um neto abençoado, temos a Maiara, né, que o Júnior adotou como filha do meu primeiro casamento. Ela hoje fala o que eu falo para o meu padrasto,
que o Júnior é mais pai do que o próprio pai dela. Então, assim, ela ama o paizão dela. Ninguém diga que é padrasto dela não, que ela não aceita. É o pai dela. Inclusive, quando ela quer conversar é com o pai dela. Tudo é o pai dela. Ele é muito amoroso. Ele é um excelente marido. Meu Deus, é por isso que diz que a glória da segunda casa é muito melhor do que a primeira. Porque o que eu sofri no meu primeiro casamento, Deus me deu um marido. Nossa, eu tenho um marido amoroso, cuidadoso. Eu tenho um marido manso. Eu tenho um marido super pai. Eu tenho um marido que é amigo demais. Todos os amigos amam ele, prestativo. É um homem de Deus, sabe? Eu chego a dizer que meu marido, ele é tão bom que chega a ser inocente. Ele não consegue ver maldade em ninguém. Ainda que a gente diga, filho, tu não tá vendo? Não, não tô vendo. Ele não consegue. Ele olha muito com os olhos, assim, da palavra do Senhor. E eu só tenho a agradecer. Na pandemia o Senhor fez milagres, onde todos estavam fechando portas, o Senhor abriu portas tremendas. O Senhor tem prosperado a gente cada vez mais. E a prosperidade, ela atinge gerações. Nossas filhas têm sido prósperas nos seus negócios. Temos uma filha se formando em psicologia, outra em gastronomia. A Maiara é muito bem casada. E eu dizia para Deus assim, Senhor, eu não quero que minha filha passe o que eu passei, Senhor. Então, tu manda um príncipe para minha filha. E o meu genro, ele é um príncipe. Ele cuida da nossa filha como a gente cuidava. Ele trata ela muito bem, cuida dela. Então, assim, eu não sei o que eu faria sem Deus. E a mensagem que eu quero deixar aqui, e a palavra rema que eu quero deixar aqui nesse testemunho, é que vale muito a pena conhecer a Cristo. Eu era uma pessoa que eu não gostava de crente. O meu cunhado, por várias vezes, foi evangelizar na minha casa. E eu me trancava no quarto. Porque para mim, crente era cafona, pobre e morava longe. E eu não queria nem ouvir, eu achava tudo aquilo ali um saco. E ele foi muitas vezes, incansavelmente. Até um dia que eu aceitei o convite para ir para a igreja só para ele me deixar em paz. Eu não fui no intuito de querer buscar nada, eu fui só para ele me deixar em paz. Então, eu vou, mas você não me convide mais. Meus irmãos, foi tão forte que nesse dia, olha só, no dia que eu aceitei Jesus, foi o mesmo dia que eu fui batizada no Espírito Santo. Muito forte. Muito forte. Então, glória a Deus pela vida do meu cunhado. Hoje ele não está mais entre nós, mas ele está descansando no Senhor e muitas almas ele ganhou para o Senhor. E o mínimo que a gente pode fazer nessa vida é propagar o Evangelho de Cristo. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. E o mundo jaz o maligno. O meu pai, eu passei muitos anos com muita mágoa do meu pai e sem falar com o meu pai, mas eu fui a primeira filha a perdoar. Um belo dia, o Senhor me constrangeu de uma forma que eu tinha que perdoar meu pai. E sabe como foi que eu perdoei meu pai? A minha madrasta ligou um dia para mim e disse assim, Geórgia, você tem que vir aqui agora. Eu disse, o que foi que houve? Seu pai só tem 1 mês de vida. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata no estágio 4. E os médicos mandaram ele para casa e eu acho que você tem que vir falar com seu pai antes dele morrer. E eu fiquei muito chocada com aquilo ali e a princípio eu não queria ir. O meu esposo, um homem de Deus que é filho, você tem que ir. Você tem que perdoar seu pai, você tem que liberar esse perdão. Seu pai necessita desse perdão. E aí nós fomos, eu confesso que a princípio eu fui muito de coração fechado. Mas quando a gente chegou lá, eles eram espírita. Aí olha o cenário.
no quintal da casa dele, nós entramos pelo quintal da casa dele, estava tendo uma festa de pagode. E eu não entendi aquilo ali. E aí eu cheguei pra minha madrasta e disse assim, como assim? Vocês que meu pai tá dizendo, tá. Mas ele tá lá no quarto e não tem o que fazer, a gente não vai deixar de viver. E eu vi aquilo ali como se eles estivessem comemorando, sabe? Que meu pai ia morrer, eu não estava entendendo aquele cenário. E aí cheguei no quarto do meu pai magrinho, já fazia muito tempo que eu não via meu pai. Magrinho, sem força, não conseguia falar direito. Eu e meu esposo entramos ali. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi acender a luz, sabe? Daquele quarto escuro. Abrir as cortinas. E ele disse, filha, você veio me ver, que bom. E ele começou a chorar. É como se ele realmente quisesse ouvir que eu tinha perdoado ele antes dele morrer. Aí ele, posso pegar na sua mão? Eu disse, pode, papai. Peguei na mão dele. E aí ele disse, minha filha, me desculpe por tudo. Eu disse, não, papai, não tenho que perdoar, não. Eu te perdoo de tudo. De tudo. Aí ele começou a chorar e naquele momento meu marido foi muito usado por Deus. Muito. Foi um anjo de Deus ali. Naquele momento meu marido disse, olha, Fernando, nós vamos orar por você agora. Nós vamos impor a mão sobre o seu corpo e você vai receber essa oração. E você vai aceitar Jesus como seu único Salvador. Você aceita? E naquele momento meu pai aceitou a Jesus. E aí nós começamos a fazer uma oração. O meu esposo comandou a oração. O meu esposo tremia, suava e passando a mão todo no corpo do meu pai. E o meu pai suando. Quando encerramos aquela oração, o meu pai disse que sentia um calor tão grande no corpo dele. E o meu marido disse que as mãos dele estavam pegando fogo. Por isso que ele tremia. E aí naquele dia nós saímos dali com a certeza de que Deus tinha curado ele. E ele tomou posse. Ele tanto aceitou Jesus como ele tomou posse daquela cura. E eu disse, papai, isso era no sábado. Eu disse, papai, na segunda-feira você vai no médico, pede para o médico fazer todos os exames novamente. Filha, mas por favor, o Senhor está falando isso ao meu coração. E ele foi. Ele foi só. Olha a força que Deus deu para ele só, porque a madrasta não queria levar ele. Ele foi só. E o médico, ele passou o dia todo numa clínica, fez vários exames, raio-x, vários exames. Uma semana depois ele recebeu esses exames. Eu já nem me lembrava mais com a correria do dia a dia e ele me ligou. Filha, você não vai acreditar no que eu vou te dizer. O médico disse que os exames não deu mais metástase, que ele não sabe o que foi que aconteceu, que eu não tenho mais câncer. Gente, eu glorifiquei tanto o nome do Senhor. Eu disse, papai, eu acredito. Você quer ir testemunhar lá no púlpito da igreja. Agora, eu preciso que você leve esse exame. Eu tenho tudo, Georgia. Eu estou com todos os exames aqui, o laudo do médico. Eu disse, você vai testificar o milagre. Eu me arrepio até hoje. Você vai testificar o milagre que Deus fez na sua vida. Porque muitos estão precisando fortalecer a fé nesse momento. E nós fomos. E aí no dia lá eu pedi o pastor, né? Mostrei tudo o pastor, mostramos o laudo, mostramos tudo. E o pastor no final do culto deu a oportunidade. E ele deu o testemunho. Meus irmãos, nesse dia o céu desceu. Porque muita gente tomou posse ali de cura, de enfermidades. E foi um dia de cura. E até hoje, o meu pai está curado, porque o Senhor, ele não faz obra pela metade. O Senhor, ainda que a gente seja infiel, o Senhor é fiel. Ainda que a gente não seja merecedor, o Senhor é fiel. E até hoje meu pai se mantém saudável, muito saudável por sinal, mais do que eu. Forte,
não pega nenhuma gripe, passou por esse período de Covid, não pegou Covid, faz os exames todos os anos, prevenção, tudo bem. E para a honra e glória do Senhor, mais um testemunho. Então, assim, Deus é maravilhoso. Deus pode curar, Deus pode mudar a vida, Deus transforma vidas, Deus tira do vale dos ossos secos e traz a vida. Deus tira da escuridão e traz a luz. Deus transforma. Amém? Glória a Deus por isso. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.